Muito bem, vamos completar esse capítulo 2 de eletrostática. Vamos ilustrar algumas situações típicas envolvendo meios materiais, né? Em algumas situações, a gente tem que usar o conceito de carga de polarização para determinação de campos. Em outras situações, quando o meio é linear, a gente pode facilmente determinar o campo, né? Então, a gente vai fazer alguns exemplos de determinação de campos em meios materiais, né? Mais precisamente em meios... Falando assim, será melhor. Inclusive, para ele poder ilustrar o que representa exatamente a questão da matéria polarizada, né? Vamos considerar, por exemplo, a seguinte situação. Você tem uma superfície... Você tem uma esfera condutora carregada, né? A carga vai para a superfície. A gente vai ver isso com mais detalhe no capítulo 4, né? Ou seja, se você tem excesso de carga num condutor, essa carga não fica no volume, ela vai para a superfície. Porque se ficasse no condutor, você teria um movimento permanente de carga, né? Isso acontece em meios supercondutores, mas não em meios tradicionais, né? Então, se você tem um condutor, né, com a densidade de carga, por exemplo, superficial com S, né, igual a K, a gente pode determinar, suponha que esse condutor esteja no vácuo, né? A gente pode determinar o campo desse condutor, vocês já fizeram isso nos exames, em exercício, né? E o campo para esse tipo de situação dá um vetor, né, a uma distância R, que é dado pela densidade superficial de carga, né, A2 sobre R2, né, cai com o inverso para a distância do lado de fora, né? Certo? Bom, suponha que eu substituísse o meio sobre ε0, né? Se eu substituir esse meio aqui por um meio de permissividade epsilon, tá? O que vai acontecer? Bom, o que acontece é que tudo, como é um meio linear, ou seja, quando a gente descreve um meio por uma permissividade, né, epsilon, é porque ele está dizendo que nesse meio D é igual a epsilon E. Ou seja, a relação entre D e E é uma relação linear, né? Fator de escala epsilon, que é a permissividade do meio, né? Ora, como eu mudando o meio de epsilon 0 para epsilon não muda o vetor D, o D sempre é Ka2 sobre R2. A R não depende do meio, né? D não muda. Então quem vai mudar é o E, porque D igual a epsilon E, então E vai passar a ser Ka2 sobre epsilon R2, né? É isso. Como, em geral, epsilon é sempre maior do que epsilon 0, salvo em algumas situações que ele não vai tratar no regime estático, mas em situações no regime dinâmico, epsilon pode inclusive ser negativo. Certo? Condutores em altas frequências ele tem essa propriedade, mas não vou falar sobre isso agora, certo? Isso foi depois. Certo? Mas a gente está falando em meios estáticos, em meios no regime estático em que o epsilon é sempre maior que epsilon 0, epsilon relativo maior que 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que o campo, se eu botar essa esfera condutora dentro de um dielétrico, submerso em um dielétrico, o campo enfraquece, né? O campo se torna mais fraco, certo? Né? Do que esse aqui, né? Porque aqui é epsilon 0, passou a ser epsilon, certo? Então vamos entender por que isso acontece. Vamos agora calcular o campo diretamente usando o conceito de cargas de polarização. Certo?
Então, isso aqui é muito fácil calcular. Não é assim que se calcula, ou seja, o método que ele vai falar aqui não é um método que se calcula campo de forma rápida e eficiente. É um método mais demorado, mas vai mostrar, vai elucidar a razão desse enfraquecimento. Certo? Então, a gente vai determinar o campo dessa situação de uma esfera imersa num dielétrico, levando em conta as cargas de polarização que surgem no problema. Então, veja, o que nós falamos anteriormente é que, quando você tem um dielétrico, ele é equivalente a uma densidade de cargas superficiais de polarização dada por menos P escalar N, por P escalar N, né? P escalar N, não é isso? Em que N é unitário, o versor, né, para o exterior do meio. Certo? Então, um dielétrico tem o quê? Tem um resíduo de carga na superfície dado por essa expressão. E tem no volume uma densidade volumétrica de carga de população dada por menos divergente de P. Certo? Então, o que ele vai fazer aqui é substituir o dielétrico por essas cargas equivalentes, mais a carga original, que está aqui distribuída com a densidade OS, e calcular o campo efetivamente. Tudo vai se passar como se eu tivesse essas cargas, essas distribuições de cargas, no vácuo. Você tira o dielétrico, bota lá no lugar e o vácuo no lugar. Tá? Então, é isso que ele vai fazer. Tá? Bom, então, a primeira coisa que precisa fazer é a gente precisa calcular P. Certo? Mas P, a gente precisa mais ou menos da resposta, né, que está aqui já, eu tenho D e E, né? E a gente vai usar a relação constitutiva, certo? D, que é epsilon E, também é epsilon 0 E mais P. Certo? Tá? Então, veja, daqui eu tiro que P igual a epsilon menos epsilon 0 vezes campo elétrico. Né? Tá? Então, como eu sei o campo elétrico do lado de fora, então eu vou tirar P. Certo? Não é que eu esteja determinando o campo, eu já sei mais ou menos o que é o campo, já resolvi o problema, mas eu quero elucidar como é que aparece esse enfraquecimento. Então, vamos usar um resultado que já conhece para determinar P, que vai dar essa expressão aqui, né? Vezes esse fator, ou seja, epsilon, densidade superficial de carga, A2 sobre R2, AR. Né? E aí você tem agora duas coisas para calcular. Primeiro, quem é a densidade volumétrica? Vou calcular primeiro essa aqui. Dado P pela expressão, no volume do dielétrico, né? Quem é essa densidade volumétrica? Divergente de P, certo? Isso aqui precisa calcular divergente de P, né? Então vai dar epsilon menos epsilon 0 sobre epsilon K2, né? E o divergente de AR sobre R2, né? Certo? Quanto é que dá o divergente? Alguém sabe dizer quanto é que daria essa divergente? Então, usando princípios básicos. Olha, equação de Matos, certo? No meio em que a densidade volumétrica de carga é zero, certo? Quem é o divergente de D? Zero. Certo? Essa esfera de densidade superficial de carga OS produz um campo que é da ordem, né? É um campo que é dr AR sobre R2, né? Ele vai com isso, né? Concorda? A gente acabou de calcular, certo? Ora, com uma densidade volumétrica de carga que é zero, quem é o divergente disso aqui? Zero. Então isso aqui dá zero, certo? Né? Porque ele já sabe, se calcular vai dar zero, né? Mas sabe o princípio básico, né? Quando você tem um campo de uma carga localizada na origem ou de uma esfera de carga
Sempre fora dessa região de carga, você tem um campo de carga 1 sobre R2 e sempre vai ter divergência zero, porque não tem carga de volume fora da região de carga, certo? Por isso. Ou seja, conclusão, primeira conclusão, ρB, densidade de carga volumétrica de polarização, também é zero. Tá? Então esse termo aqui não existe, né? Esse aqui. Falta esse aqui agora. Aonde é isso que a gente vai calcular? Nos contornos, ou seja, na superfície que limita o dielétrico. Só tem uma no caso aqui, que é a superfície, que é essa superfície aqui, né? Que está em contato com esse condutor, essa parte aqui, certo? Então você tem um material que termina aqui, e o N é para fora do material, para fora do dielétrico, é para cá, certo? Então você tem aí P escalar N, é P calculado em R igual a A, ou seja, P nós temos a expressão. Temos a expressão para P, né? Está aqui, olha aqui em cima, certo? P em R igual a vale quanto? A2 sobre A2 vezes K, né? AR. N vale menos AR, né? Então, o P normal, que dá o ρBS, vai ser menos isso aqui. K é uma densidade de carga superficial. Isso aqui é adimensional, certo? Então, isso aqui é uma densidade de carga superficial, né? Que no caso seria, admitindo K positivo, se o ρBS é negativo. Tá? Então o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é o seguinte, você tem a esfera de carga, tá? Aqui você tem a densidade, digamos, positiva de carga a mais, né? Na superfície da esfera de carga, você tem uma carga distribuída, K, positiva, digamos, né? E o dielétrico tem um resíduo de carga cuja densidade é negativa. Então, aqui tem, junto, puxada pela esfera, tem essas cargas negativas, né? Está aqui, certo? Do dielétrico. Né? Com a densidade que é um número menor do que 1, tá certo? Isso é a diferença sobre o número, né? Dá um número menor que 1 em magnitude. Essa densidade é menor do que a densidade positiva. É mais rarefeito aqui, certo? Então é como se tudo se passa, como se você tira o dielétrico, coloca no lugar essas distribuições de carga. A original, que é da esfera de carga, e a do dielétrico, certo? Então você tem isso tudo aonde? Imerso no lago. Então se eu quisesse calcular o campo, certo? Ou o vetor D, digamos assim, que é o vetor D dessa distribuição de carga? Bom, D vai ser igual ao D da esfera, certo? Chamado de D1, mais o D dessa distribuição aqui, D2, certo? Então, ou seja, o que seria o D? Bom, D seria o D1, nós sabemos que dá KA2 sobre R2, AR. E o D2 é calculado da mesma forma, é uma superfície de carga com a densidade dada por isso aqui. Então vai ser menos epsilon 0 sobre epsilon, KA2 sobre R2, AR, né? Desculpe. Oi? Porque esse resultado, o epsilon menos epsilon 0 sobre epsilon, isso é do que é. Aí não tem que ser... Não, tá, deixa eu só corrigir aqui, peraí. Vamos calcular o campo E, não o campo D, certo? Tá errado aqui. Exatamente, deixa eu só... Porque senão eu vou ter que recalcular aqui.
calcula os campos, porque agora ele não tem, o que existe é campo elétrico, né? Então o campo elétrico dessas duas distribuições vai dar E1, certo? Muda tudo para E1 e E2 aqui. Ó. É igual a E1 mais E2, certo? Então você vai ter epsilon zero, né? E E2 vai dar a mesma coisa sobre epsilon zero aqui, certo? Isso aqui é a densidade de carga. OBS é isso aqui sobre A2 sobre R2 sobre epsilon zero, certo? Ok? O campo da segunda distribuição é no vácuo, né? Ok? Então, o que é o campo total? Então, observe, né? O campo dessa distribuição aponta para lá, né? O campo verde aponta para dentro, certo? O campo da distribuição do dielétrico aponta para cá. Então, a soma dos dois dá uma subtração, na realidade. Então, enfraquecimento é por causa disso, por causa dos dipolos que estão aqui sendo induzidos, né? E são puxados, né, na direção da esfera, certo? Se cancela no meio e sobra o resíduo negativo. Tá? Então, se calcular isso aqui, vai dar Ka2 sobre epsilon 0 R2, né? Em evidência, 1 menos epsilon menos epsilon 0 sobre epsilon, AR, né? Vai dar o quê? Epsilon menos epsilon mais epsilon 0 sobre epsilon, né? Vai dar, isso aqui dá epsilon 0 sobre epsilon. Cancela, sobra epsilon embaixo. E dá o campo original que a gente já tinha calculado, né? Então, o epsilon aparece embaixo porque, quer dizer, existe um enfraquecimento. Por que enfraquecimento? Porque é a soma dos campos das cargas, mais o campo induzido devido ao realinhamento dos dipolos, cujos resíduos ficam puxados, né? O resíduo de carga negativa, o lado negativo de cada dipolo fica puxado para essa superfície de carga mais, certo? Está claro aí, pessoal? Vou fazer mais um aqui, certo? Suponha que você tenha, segundo exemplo, fazer com duas superfícies, certo? Você tem aí a nossa esfera, né? Dentro de outra, certo? Tá aqui. Esse é o meu alinhamento aqui automático, não sei se é mais ou menos aí, né? Suponha que você tem agora uma superfície condutora interna, aí lá, né? Deixa eu ver se eu consigo colorir esse negócio. Fazer aqui. Gente, cadê ela? Ok, então tem a superfície condutora, colorei aqui um pouquinho, certo? Isso aqui é um dielétrico, uma outra cor aqui, certo? Raio B, a capa, né? Ah, meu Deus. Esse tamanho aqui, ele fica mudando o tamanho toda vez. Raio B, certo? Então aqui você tem uma superfície de carga
densidade igual a K, tá certo? E aqui você tem o meio dielétrico, superficialidade de epsilon, aqui você tem o vácuo, né? Facilmente eu posso calcular o campo usando lei de Gauss, né? Porque o D é o mesmo, tanto aqui quanto aqui, certo? O D é a mesma coisa de antes, D igual a K A2 sobre R2 a R. Tanto no meio chamado de 1, quanto no meio 2. Tá? Porque se eu aplicar o fluxo elétrico aqui, dentro da região azul, vale a carga envolvida. Fluxo elétrico por aqui por fora é a carga livre envolvida, nos dois casos, certo? Carga livre. O que é carga livre? Carga livre é aquela carga que existe em condutores. Se estiver no interior, vai para a superfície. Isso é carga livre de se mover, certo? Então, quando eu calculo o fluxo elétrico, eu não olho as cargas ligadas do problema, ignora isso aí. Só olha as cargas livres. Certo? Então, o fluxo elétrico, eu nem sei se tem o de elétrico aqui, certo? É sempre a mesma coisa, sempre igual a carga livre envolvida, que é a carga dada aqui. K vezes 4π2. Tá? Então, só o campo elétrico que muda. Então, no campo no meio 1, é D sobre epsilon, né? D igual a epsilon é, né? K A2 sobre epsilon R2 a R. Tá? E D no meio 2, e E no meio 2 vai ser quem? K2 sobre epsilon 0 R2 a R. Tá? Então o campo tem um enfraquecido aqui dentro, tem uma mudança brusca, né? Em R igual a B, passa disso aqui, tem uma mudança brusca para dar um aumento brusco, tá? Bom, quem é o vetor polarização aqui dentro? A gente acabou de calcular, né? P é igual a epsilon E menos epsilon 0 E aqui dentro, né? Que está aqui, certo? É o mesmo P daqui. Onde é que ele está? Isso aqui é o P, certo? Epsilon menos epsilon 0 sobre epsilon, K2 sobre R2. Vem dessa relação, né? D igual a epsilon E, no meio 1 vale a 1, certo? Tem um fator epsilon no denominador. Tá? Então vai ficar a mesma coisa, a mesma expressão, certo? P, epsilon menos epsilon 0 sobre epsilon. Aqui do lado. Sendo no meio 1, P1, vou chamar assim, é igual a epsilon menos epsilon 0 sobre epsilon, K2 sobre R2 a R. Quem é o vetor polarização no meio 2? Aqui, vácuo. Dá quanto? Dá 0. Por quê? Não tem dipolo, né? Não tem dipolo, certo? Não tem dipolo, densidade de dipolo igual a 0, P2 igual a 0. Oi. O E2, ele vai com área de P. Não, isso aqui é a densidade, certo? Isso aqui veio da lei de Gauss, né? Esse A2 é 4πA2 vezes a densidade, que dá carga envolvida. Certo? Então aqui isso aqui é isso mesmo. Certo? Só muda o fator de escala aqui embaixo. Certo? Bom, daí, mais uma vez, vamos calcular as densidades de carga de polarização. Quem é o divergente de P? Ou seja, P só tem no meio 1, né? Chamar de P igual a P1, tá certo? Quem é divergente de P? É a mesma coisa, é divergente dessa função que dá 0, né? Mesma função de antes. Dá 0. Bom, quem é a densidade superficial de carga de polarização? Bom, agora tem duas superfícies de elétrico. Tem a superfície interna, raio A, superfície externa e raio B. Então, na superfície externa, certo? Você vai ter uma densidade de carga de polarização, ρBS A, né? Chama de A, certo? Que é o P em R igual a A, escalar normal para fora do meio elétrico, que é menos AR. Vai dar menos A2 sobre A2, né? Vezes K. Certo? Densidade de carga de polarização na parte interna do dielétrico
vale isso. Na superfície R igual a B, vai ser P em R igual a B, escalar normal para fora, que é a R, né? Então vai dar um número positivo agora, epsilon menos epsilon 0 sobre epsilon K2 sobre B2. Ou seja, observe, a densidade superficial de carga na parte interna tem um valor negativo. Né? Do lado de fora, na parte externa, tem um valor positivo e menor do que o valor interno. Se você integrar na área da esfera, você vai ter a carga da esfera de raio A, certo? É só multiplicar por 4π a 2. Né? Vai dar menos epsilon menos epsilon 0 sobre epsilon, 4π a 2 vezes K. Certo? Se eu integrar na superfície de raio B, vai dar o quê? Vezes 4πb2. Mesmo resultado, só que sinal positivo. Certo? Vezes K. Né? As cargas são iguais de magnitude, por isso que a densidade tem que diminuir. Né? A área aumenta, a densidade cai para a carga ser a mesma. A soma das cargas dá zero. Certo? Então você separou cargas. O que aconteceu efetivamente? Devido ao campo elétrico, dentro de elétricos. Cadê? Você criou resíduos de carga negativa de um lado, né? Negativo aqui, né? Não dá para ver, não. Outra coisa aqui. Negativo aqui, ó. O de elétrico. Vamos sempre assumir que K é positivo, né? Negativo do lado de cá, certo? E do lado de fora ficou um resíduo de carga positivo, mas essas cargas se equilibram, certo? Tudo se passa como se essas cargas estivessem de fato suspensas no vácuo. São cargas que estão dentro do material, né? São resíduos do dipolo. A parte positiva daquele dipolo ficou resíduo na parte de fora e a parte negativa do dipolo ficou um resíduo na parede interna, tá? Do dielétrico. Você tem esse campo interno agora que faz isso, né? De enfraquecer o campo que estaria lá originalmente, certo? Então, mais uma vez, né? O cálculo do campo, né? É somar os campos das distribuições. Se eu tiver um campo aqui dentro, nessa região, eu pego uma superfície gaussiana de raio intermediária entre A e B, tá? Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Ver se eu consigo ter isso aqui. Menor. Pega a superfície gaussiana aqui no meio, certo? Então a carga envolvida é quem, né? É a carga do condutor mais a carga interna. Certo? Então é QA mais Q, né? Então o campo elétrico vai ser tá aqui. Na região A menor que R menor que B, né? A carga total, a carga envolvida é Q mais QA. Eu posso calcular assim, certo? Então o campo vai ser, isso tudo no vácuo, né? Q mais QA. Posso fazer assim, ó, sobre 4π R2, epsilon 0 R2, AR, né? Certo? O campo é 1, né? Na região R maior que B, o campo é 2, vai ser quem? Q mais QA mais QB
sobre 4πy0 R2 AR. Né? QA e QB são iguais, cancela, fica só a carga Q, e Q vai ser K vezes 4πA2. Isso aqui vai dar KA2 sobre ε0 R2 AR. Ok? Né? Cancelou. Carga Q, K vezes 4πA2, 4π cancela, fica 2 sobre R2. Isso aqui simplesmente vai ser a mesma coisa que a gente calculou na questão anterior, porque essa carga QA é a mesma, certo? QA, né, é menos ε0 sobre ε, né, 4πA2, né? Se eu fizer essa operação, eu vou ter o mesmo resultado que eu obtive. Não depende das questões de elétrica. É uma coisa que já foi calculada antes. Isso aqui vai dar, de fato, é 1. Né? Se vocês fizerem as contas, vai dar KA2 sobre ε R2AR. Fica mais fraco dentro. Né? Observe o gráfico do campo, tá certo? O campo elétrico, né? Se olhar o gráfico dele, começando na superfície R igual a A, né? Então em R igual a A, vou botar aqui R igual a A. O campo é 0, né? O campo dentro é 0. O campo dentro da esfera é 0, né? Vamos fazer um gráfico do campo. Aí chega em R igual a A, tem um salto, certo? Campo radial, né? É radial, gráfico do radial. Ele cai com o inverso para a distância, né? Dentro de elétrico, né? Ele é mais fraco. Chega em R igual a B, o que acontece? Dá um pulo, né? Ele vai ser maior um pouquinho, dá um salto aqui. E continua fazendo isso, né? Algo assim, certo? Mais ou menos. Né? E a descontinuidade não é normal, né? Certo? Bom, isso é o que a gente pode fazer quando a gente usa meios lineares. Né? Meios lineares são aqueles caracterizados por uma permissividade epsilon. Você pode usar o epsilon, substituir todas as expressões onde tem um campo elétrico, tira o epsilon 0 e bota o epsilon no lugar para calcular o campo. Certo? Tá? Mas e quando o meio é simplesmente polarizável? Tem alguns meios que são não lineares, como a gente discutiu em aulas anteriores. Tá? Ou seja, o meio ele se polariza, né? Devido à interação interna entre dipolos, o meio se polariza e exibe aquele efeito de histerese que a gente falou anteriormente. Né? Inicialmente, dipolos totalmente desorientados fornecem uma polarização efetiva nula, daí você vai polarizando o material, você de um gráfico P versus E, né? O campo e vê o efeito na polarização induzida. Chega um ponto que todos os dipolos se alinham, você tem uma saturação, certo? E se você retira o campo, a interação interna é tão forte que eles se mantêm alinhados. Então chega um ponto que se você vai aumentando, satura, né? E quando você retira o campo, a tendência não é zerar a polarização, mas ter um resíduo de polarização. Se você retorna aqui, né? Então você tem que aplicar um campo muito forte para zerar a polarização. Você continua nesse ciclo, você tem esse ciclo aí de histerese, né? Muito observado em materiais magnéticos, mas alguns materiais elétricos também exibem esse efeito, que é interessante, né? Mas para todos os efeitos, há materiais que mantêm um resíduo de polarização, mesmo na ausência de um campo, certo? E a pergunta é como é que calcula o campo em materiais desse tipo? Bom, a gente tem que, então, usar os nossos conceitos de carga de polarização para calcular esses campos. Certo? Vou fazer uns exemplos aqui. Então, nos exemplos, o que é conhecido, né? Materiais, ferro, digamos assim,
ferroelétricos. Ou seja, materiais ferroelétricos são que mantêm polarização mesmo na ausência do campo. Né? Então, nesses exemplos, o P é conhecido, certo? É claro que não vai fazer um problema em que P é variável, porque fica mais complicado. Se P é conhecido, vamos assumir sempre que, nos nossos exemplos, que o P é constante. Né? E dado, né? Então, como é que a gente resolve? Deixa eu ver, né, que eu estou aqui. Estou aqui embaixo. Deixa eu passar aqui para baixo. Deixa eu apagar isso aqui. Bom, vamos fazer esse exemplo aqui, um exemplo clássico do eletromagnetismo, que é o caso de uma esfera de raio A, né? Vamos colocar um eixo Z aqui. Essa é uma esfera isolante, né? Mas só que ela foi polarizada permanentemente. É um ferro elétrico permanentemente polarizado, certo? Digamos que essa esfera está polarizada aí. Permanentemente para cima, sabe? Ou seja, rapaz, a gente faz um negócio aqui e desfaz. Oi? Ó, desfez do tamanho da ponta também. Bom, então você tem aqui uma esfera, né? Vou fazer lá. Permanentemente polarizada. Né? Ou seja, eu polarizei a esfera, tirei o campo e vou lá sozinho a esfera polarizada. Tá? O campo externo foi retirado. Então vai ter um campo dentro dela, mas é o campo dela mesmo. Tá? Então é isso que a gente quer calcular. Né? Muito bem. Digamos que então nesse estado, digamos que a polarização não varie no volume da esfera, seja constante, né? Então a pergunta é, quem é o campo, por exemplo, no centro da esfera? Certo? Quem é o campo elétrico dentro da esfera, no centro? Então o que ele vai fazer? Bom, aqui não tem meio de elétrico, não é mais um meio linear, é um meio não linear. Então a gente vai usar, para a gente poder calcular essas coisas, tem que usar o conceito de carga de polarização. Certo? Então nós temos aí a densidade volumétrica que existiria, menos de vezes de P, e a superficial, na superfície do material, P escalar, é normal para fora do material. Certo? Sendo o P constante, né, então a derivada de uma constante dá zero, ou seja, divergir de P igual a zero. Tá? Então resta só a densidade superficial de carga de polarização, que agora passa a ser P0 a Z escalar N, e NC, N é, no caso, o vetor radial de esféricas. Né?
Essa é a densidade de carga por ação. Ou seja, se eu estou num ponto qualquer da superfície, há um ângulo θ do eixo Z, aqui está o AR, né? Aqui está o AZ. Certo? Então, o produto escalar vai dar quanto? Posição de θ. Ou seja, então a gente se depara com um exemplo em que a densidade de carga de polarização é variável com o ângulo. Tá? A densidade de carga de polarização superficial é variável. Tá? Ou seja, como é que é essa função? Bom, de 0 a π, né? Você tem aqui, começando, ela é simetria azimutal, né? Mas em cada valor de θ constante, que dá uma circunferência sobre a esfera, né? θ igual a zero, você tem a densidade máxima, né? Que é P0, né? Isso vai variando, em θ igual a π sobre 2, a densidade superficial de carga muda de sinal, passa a ser agora meia negativa, né? E vai até o hemisfério sul aí, no caso, se torna menos P0, né? Lembre-se que P tem dimensão de densidade de carga superficial, né? Por metro quadrado, né? Tá? Carga total do sistema é zero. Tá? E são os resíduos de dipolo, né? Estão assim alinhados, certo? Mas a projeção P escala N vai mudando de intensidade, de magnitude, muda de sinal. θ igual a π sobre 2. Tá? Todo o Equador, digamos assim, a densidade de carga superficial é zero. Bom, e o campo no centro? O campo pode ser calculado diretamente por superposição. A forma que nós temos para calcular o campo, né? Num ponto, por exemplo, é superposição. Certo? Vou fazer isso. Você tem aí o campo elétrico, né, de uma distribuição de carga superficial é dado por integral, superfície fechada no caso, né? ds', certo? Escalar, né? Densidade de carga superficial no ponto onde está o elemento de área x', vetor x menos x'. Como nossa distribuição está no vácuo, né, a gente tirou aquela esfera e botou no lugar a carga de superfície. Tá? Sobre 4 y 0, né? X menos x' altura. Ou seja, para todos os efeitos, nossa distribuição, vou dar aqui, é essa distribuição aqui, né? Mais, 0, menos, valor máximo, né? Esse sistema de carga separado aqui, certo? Aonde? No vácuo. Eu quero calcular o campo aqui no centro. Né? X' é um ponto sobre o elemento de área, certo? Fica X'. ds' é o elemento de área que está aqui. X' é o vetor que tem magnitude A, versor AR'. Né? Por que linha? Porque é variável, sabe? Ele não confundir as coisas, né? Quem é X? É onde eu calculo o campo, aqui no centro, né? 0, vetor nulo. Tá? Então nós temos aí, e ρS é dado, ou seja, elemento de área aqui, hein? ds', A2, d ômega', ou então seno de θ', de θ' definido. Tá? Você tem aí o campo elétrico, vai ser a integral, a variação total angular, né?
Φ varia de 0 a 2π. Θ varia de 0 a π, né? Então vai aparecer um bocado de coisa aí. O A2 sobre 4πy0. A2 é elemento de área, 4πy0. Daí vai aparecer x, que é 0, menos x', módulo de x menos x', que é módulo de A. Né? Módulo de x', que é A3 aqui, certo? E falta só agora a densidade de carga, que vale P0 num ponto θ', né? P0 o quê? Cosseno θ', certo? Tomar muito cuidado de fazer qualquer integração aqui, né? Primeiro ver aqui direito. Tira as constantes. A2 com A3 dá A, né? Então vai dar E igual a... Oi? Bom, esse aqui é A2, né? Até o A daqui também, né? Certo, tá bom. Então vou botar esse A aqui também, menos A3, tá? Com A3 cancela, né? Então vai ficar menos... O 4 são 0. P0 sai também. Certo. P0, né? Então você tem aí, não vamos integrar ainda não, para a gente ver direitinho aqui o que vai acontecer. Porque tem vetor aqui que depende de quem? De θ e de φ, certo? Tem que tomar cuidado. Tá? Vamos fazer primeiro a integral em φ, porque alguma coisa... Fazer primeiro a integral em φ, deixa a integral em θ por último. Deixa ela aqui. Seno de θ. Cosseno de θ. De θ. Né? Sobrou isso aqui, não é isso? Integral de 0 a 2π. AR', né? Dφ'. Certo? Bom, o AR', se rapidamente decompõe ele aqui, ó, em cilíndricas, por exemplo, tá? Tem aí uma projeção cosseno de θ' na direção Z e uma outra na direção do radial de cilíndricas, né? Que é seno de θ, ou seja, cosseno de θ' AZ mais seno θ' AR' de cilíndricas, certo? Então, quando você integra isso aqui sai, né? Se você fizer integral de 0 a 2π, oi? Depende de φ, né? Mas essa integral aqui a gente já sabe, né? 2π AZ cosseno de θ', certo? E essa aqui, a integral de AR' definida dá quanto? 0. A função é um período completo, né? A AR' é periódico, certo? Com cosseno de φ e seno de φ, né? Dá 0. É como se somasse vários vetores radiais, a soma dá 0. Né? Então essa integral aqui dá 0. Então ficou só isso aqui o resultado. Então você tem agora cosseno de θ' ao quadrado, né? Isso aqui eu posso tirar, economizar quadro, boto um 2π aqui, e um AZ, aqui é cosseno ao quadrado de θ, certo? Você vem para cá, fica aí. Campo elétrico. Vai dar menos P0 sobre 2ε0 AZ
Integral de cosseno ao quadrado, né? Ó, isso aqui chama de U, né? Isso aqui é menos du, certo? U igual a cosseno, menos seno de θ dá o menos du, né? Então, é o 2 du, certo? Dá o 3 sobre 3. Cosseno ao cubo sobre 3. Então vai dar menos P0 cosseno ao cubo sobre 3 menos, né? Daí eu inverto aqui, certo? De π até 0. Tá? Isso aqui vale 1, θ igual a 0, e vale menos 1 em θ igual a π, né? Então dá uma soma, né? 1 menos menos, né? 2 terços. Isso aqui vai dar menos P0 sobre 3, ε0. O campo no centro da esfera vale isso aí. Tá? Pergunta, faz sentido que ele seja negativo, esse campo? Assumindo que P0 possível. Né? Então, quem acha a resposta faz sentido, né? Para onde deve estar o campo aqui nessa distribuição de cargas? As positivas estão lá de cima, as negativas lá de baixo, o campo deve estar fazendo isso aqui, né? No centro. Correto. Tá. Esse é o resultado que a gente obteve só no centro, tá? Primeira observação. Esse resultado é válido em qualquer lugar dentro da esfera, tá? Se você calcular, em qualquer lugar vai dar esse mesmo resultado. Então é válido qualquer que seja A menor ou igual a R, aliás, R menor ou igual a A. Então quer dizer o quê? Uma esfera isolante uniformemente polarizada tem um campo elétrico interno que é constante, não varia. Não é muito simples de observar isso, né? Tem que calcular exatamente em cada lugar, certo? Deixa para uma outra oportunidade, tá? O campo vale isso aqui em todos os lugares no centro da esfera. Bom, quem é o vetor de densidade de fluxo elétrico? Ele é zero ou é não nulo? A gente fala que densidade de fluxo elétrico está associada com cargas livres, né? Tem carga livre nesse problema? Tem vetor de densidade de fluxo elétrico? Sim ou não? Apesar de não ter carga livre, tem densidade de fluxo elétrico. Porque o que se diz não é que o D seja nulo quando tem carga livre nula. É o divergente dele que é zero quando não tem carga livre. Ou o fluxo elétrico que é zero. Não quer dizer que o campo seja zero. Certo? Então D pode existir mesmo na ausência de carga livre. Tá? Que é o caso aqui. Que é esse aqui, bicho. Não sei se tem um aqui de repente. Bateu alguma coisa, certo? Ou seja, o D não é nulo. Como é que eu calculo D? Relação constitutiva. D igual a ε0E mais P. Eu sei o E, sei o P, ε0 aqui cancela, né? Vai ficar P menos P sobre 3. Então D igual a, na verdade é 2 terços de P. Oi? Não, é o vetor já completo, certo? P igual a P0 a 2. Né? D igual a 2 terços de P. Então, existe o vetor de densidade de fluxo elétrico, né? Bom, outra propriedade da esfera. A esfera uniformemente polarizada tem várias propriedades interessantes, certo? A segunda propriedade importante, que eu não vou provar, vou deixar sem prova, né? Deixa, no futuro alguém aí vai fazer essa conta, certo? Para R maior que A, dá para vocês calcularem
vocês com o que vocês sabem agora no eixo Z, tá? O campo elétrico no eixo Z. Dá para calcular fazendo integral, dá um trabalho, mas dá para calcular, certo? Mas o que é interessante é que do lado de fora, a esfera se comporta como um dipolo localizado. Então, o dipolo localizado ele tem uma expressão que é aproximada, né? A grande distância do dipolo, o potencial tem um valor bem definido e o campo elétrico também, tá? A esfera polarizada ela é uma representação exata desse campo. Então, o potencial do lado de fora, em qualquer lugar, é P escalar AR. Isso é exato, tá? O resultado é exato, sobre 4πε0 R2. Mas quem é o momento dipolo? É o momento dipolo dessa esfera. A densidade de polos, que é a polarização, vezes o volume, porque a polarização é constante. Então é P0, 4/3 de π3. Fazer, né? Seria o volume 4/3 de π3 vezes P. Então, o potencial do lado de fora, a partir de R igual a A, em qualquer lugar, ele é dado por essa expressão aqui. Tá? Então, uma esfera isolante, ela tem um campo exterior, que é o campo de dipolo elétrico. Isso é outra propriedade importante da esfera. Tá? Se quiser simular um dipolo, fabrica uma esfera e polarize ela, material polarizado, polarize ela uniformemente, você vai ter do lado de fora o campo exatamente o campo de dipolo, o campo exato. Tá? E o campo elétrico quem é? Aquela famosa expressão, né? 1 sobre 4πε0 R3, 3P escalar AR menos P. Tá? Em que P é quem? Bom, P é dado por isso aqui, conhecido, sabe? Se a esfera, ela tem esse comportamento aqui. A esfera polarizada permanentemente. Ela tem esse comportamento aqui, certo? O campo dela é assim, ó. Uniforme aqui dentro, certo? E do lado de fora, tudo se passa como se aqui na origem tivesse um dipolozinho orientado para cima, tá certo? Isso é do lado de fora que eu vou fazer, tá? Tem um dipolozinho localizado aqui, né, com aquele momento de dipolo. E do lado de fora, tudo se passa como se você tivesse aquele campo de um dipolo que faz assim, né? Tá? Mais ou menos assim. É o modelo exato de um dipolo, é uma esfera polarizada. Tá? As linhas de campo saem, né, da carga positiva, por fora, vem para cá. Agora aqui dentro é tudo retinho, certo? Tudo uniforme. Lá de fora é tudo não uniforme. Né? Certo? Ok. Vamos prosseguir, fazer mais um. E aí a gente vai entrar na aula seguinte e eu vou ver se Emerson faz as aulas de exercício na próxima aula, certo? Um último exemplo aí de uso de carro de polarização, né? Que é super simples de calcular. Você tem aí uma placa. Consigo apagar um pedaço dela aqui. Não dá para apagar assim, não dá? Deixa eu ver se dá para apagar com isso. Não dá, não. Foi o seguinte.
tem aí você tem aí essa placa aí, infinitamente extensa numa dimensão, certo? Vou colocar ela aqui. Placa também de material polar. Vamos botar um sistema de coordenadas. Em que o centro da placa é mais ou menos assim, né? Eixo Z, tá? Bom, isso aqui pode ser o eixo Y, né? E saindo do quadro, você tem o eixo X. Sistema cíclico, né? Suponho que, mais uma vez, é um material não linear que eu polarizo permanentemente, né? Com polarização P uniforme. E a pergunta é: quem é o campo dentro e fora dessa placa? Então, P, digamos que P é um vetor constante. Né? Do lado de fora você tem vácuo. Mais uma vez, eu só posso calcular esse problema substituindo a placa por cargas de polarização, certo? Então você tem aqui, digamos que isso aqui é a superfície Z igual a H sobre 2, e aqui Z igual a menos H sobre 2, né? Certo? Bom, então você vai ter mais uma vez, como P é constante, a densidade volumétrica de carga de polarização é nula, e você só tem os resíduos de carga, né? Na superfície de cima, vou chamar de ρ ds mais P escalar a Z, né? Para fora do dielétrico, que dá P0. E embaixo, no BS menos P escalar menos AZ, que dá menos P0. Então, essa placa é equivalente ao quê? A duas superfícies planas infinitamente extensas, né? Nosso exemplo aqui, paralelas. Né? Uma com carga de superfície OBS mais P0, né? Uma superfície de carga. E uma outra com carga negativa, digamos assim. Né? E o que tem aqui no lugar? O vácuo. Tá? Então você vai ter aí o cálculo do campo disso é super simples, né? Vamos chamar isso aqui região 1, região 2, região 3, tá? Nós sabemos que o campo de um plano infinito é constante. Tá? É fácil calcular porque eu estou o campo no vácuo, né? A densidade de carga sobre 2 e o campo tende a se afastar. Então aqui o campo chamar de o campo. Vou fazer o seguinte, para não confundir muitas coisas, em vez de fazer esse 1, 2 e 3,
Isso aqui é a região Z maior do que H sobre 2. Isso aqui é módulo, isso aqui é Z, módulo de Z, digamos assim, menor que H sobre 2. Né? E aqui é Z menor que menos H sobre 2. Vou chamar essa aqui a placa 1 e essa aqui a placa 2. Fica mais fácil assim, certo? Então, o campo da placa 1, né? Eu vou só desenhar, né? É 1. O campo é 1, é desse jeito, ó. É 1, tá? É 1 tá para cima, né? Do lado de cá e tá para baixo do lado de cá, certo? Isso aqui é o E1. O preto, certo? E o E2 vermelho. O E2 ele é assim, né? Não pegou de novo. Olha. E2 está fazendo isso, certo? O vermelho é E2, né? E aqui ele está fazendo isso, tá? Então, se você estiver na região Z maior que H sobre 2, na região Z maior que H sobre 2, esses campos têm mesma magnitude, porque a densidade são iguais de magnitude, né? Então tem um cancelamento. É igual a 0. Né? Mesma coisa para Z menor que menos H sobre 2. Para módulo de Z maior que H sobre 2 é igual a 0. Para módulo de Z menor que H sobre 2, quem vai ser o campo elétrico? Bom, vai ser a soma dos dois. O campo de cada um nós sabemos quanto é que é, né? A densidade de carga superficial, que é P0 sobre 2. Isso é a densidade de carga superficial, viu, pessoal? P0 sobre 2, ε0, AZ. Para baixo, né? Menos. Tá? Então, na região do dielétrico, do meio isolante, do meio polarizável, o campo é para baixo, como deveria ser, por causa do vezes de carga, menos P0 sobre 2, ε0, AZ. Fora, não tem atividade elétrica, você não sente o campo, certo? Quem é o vetor D? Bom, aqui fora D igual a ε0E, vale 0, certo? E aqui dentro? Na região do material, quem é o vetor D? Bom, nessa região aqui, certo? D igual a ε0E. Pessoal, está errado isso aqui, né? É menos P0 sobre 2 duas vezes, né? Não tem esse fator de 2 não, certo? Eu ia dar um resultado errado aqui, se continuássemos. O resultado é menos P0 sobre ε0. Resultado do campo aqui dentro, certo? Então, D igual a ε0E, que é menos P0AZ, mais P, que é P0AZ, que vale 0. Então, nesse exemplo aqui, D é 0 em qualquer lugar, certo? Né? D é 0 aqui e aqui fora, todo canto. Não tem vetor de densidade funcional nesse exemplo aí. Certo? Alguma dúvida nessa parte de meios materiais? Explorou as várias possibilidades, né? Quando o meio é linear, basta você usar um fator epsilon para calcular o campo elétrico no denominador. Né? Sabe a expressão no vácuo? No meio uniforme de permissividade epsilon, basta botar o epsilon no lugar. Certo? Quando o meio é não linear e é polarizável, a gente tem que usar carga de polarização para calcular os efeitos elétricos. Com isso, a gente termina o capítulo 2. Né? Certo?